Yoga, pessoal, é um sistema amplo, né? Não é algo que meramente está fadado a uma questão física. Quando a gente transforma a yoga em uma coisa que é estritamente físico, aquilo já não é mais yoga. Aquilo sim a gente pode entender que é uma ginástica, que é algo que está mais limitado ao próprio corpo. Eu recebi uma pergunta essa semana que a pessoa falou o seguinte para mim: yoga é um exercício? E aí, pessoal, para a gente pensar nisso, eu quero que vocês entendam algumas coisas. Quando se fala de yoga, primeiro nós nem estamos falando só de asana, de postura, que no caso era o que a pessoa estava me perguntando. Yoga é algo bem mais amplo, né? Yoga, eu já falei isso em outros vídeos, mas yoga tem todo uma visão de mundo, uma visão do ser, uma visão da vida, uma forma de ver a própria vida e de interagir com ela, etc. Então a palavra yoga a gente nunca resumiria ela apenas a uma questão de um exercício físico em si. Mas entendendo que a pessoa estava perguntando isso, né, então de yoga enquanto fazer posturas, fazer asanas, obviamente ela não é só exercício físico, né? Quando a gente fala da prática de yoga, onde a gente pensa, seja no caminho óctuplo de Patanjali, seja no caminho quíntuplo de Babaji, a gente entende a yoga como uma prática, a prática da yoga como uma prática, um sistema integral, que ele integral no sentido de ele ver o ser humano em múltiplas formas de manifestação. Por exemplo, você pode entender o yoga enquanto algo que está trabalhando no nível do corpo físico, no nível do corpo energético, que é o corpo vital, etérico, no nível do corpo mental, emocional, no nível dos corpos espirituais mais amplos. Então ela é um sistema integral, ela não é algo que está fadado especificamente ao corpo físico, por isso ela não é meramente só exercício. Como que a gente vê isso na yoga de uma maneira muito clara? Quando você vê as etapas. Por exemplo, quando você pratica asanas, nós estamos falando que essas posturas, elas são posturas psicofísicas, são posturas que têm a capacidade de atuar não só no corpo físico, mas também no corpo mental, no nosso corpo energético. Então a gente faz asana para harmonizar essas dimensões. Quando a gente fala de pranayamas, nós estamos falando de práticas, né, respiratórias, que também é para trabalhar essa nossa vitalidade, que dá força, né, que dá ânima, que dá vida para o nosso próprio corpo físico. Quando a gente está falando de mantra yoga, nós estamos falando de práticas, né, seja de mantras, autossugestões mentais, que têm a capacidade de atuar nos nossos níveis psíquicos, nos nossos níveis consciente ou inconsciente. Quando nós estamos falando de meditação, nós estamos falando também de práticas que têm essa capacidade de lidar com essa esfera da mente, com as esferas mais amplas, espirituais, etc., da nossa verdadeira essência. O que eu quero dizer yoga, pessoal, é um sistema amplo, né? Não é algo que meramente está fadado a uma questão física. Quando a gente transforma a yoga em uma coisa que é estritamente físico, aquilo já não é mais yoga. Aquilo sim a gente pode entender que é uma ginástica, que é algo que está mais limitado ao próprio corpo. Então, quando vocês se depararem com essa palavra, fazer yoga, pensa que é um sistema amplo, que ele lida com o ser humano em todos os níveis do próprio.